Oi meninas lindas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com vocês para falar a respeito desse maiô. Mas antes, você já se inscreveu no canal Coisas da Arte? Se não, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. A gente vai falar a respeito desse maiô que é lindo e incrível. Esse é o primeiro vídeo dele e esse foi um dos projetinhos que eu escolhi para fazer em tamanho real. Até porque ele tem muito detalhe, ele tem muito ponto diferente. Ele é uma peça um pouco mais elaborada e que das duas, uma. Ou eu consigo vender ela fácil, ou eu fico com ela para mim. Então, esse é um dos motivos de eu ter escolhido esse maiô. Além de ele ser maravilhoso. E quem sabe eu não consigo usar ele como blusa, como uma calça jeans ou como uma saia, né? Então, tem essa possibilidade também. Se você gostou da ideia, já sabe, deixa o like, se inscreve se não for inscrito e compartilha nas suas redes sociais e chama todo mundo para conferir. Manda nos grupos do Zap, manda onde você quiser. Nesse primeiro vídeo eu vou falar a respeito da quantidade de materiais, vou falar a respeito das medidas, de como que a gente vai fazer essa peça e mais ou menos por quanto que você pode vender uma peça como essa. Nos vídeos seguintes a gente vai trabalhar a parte da calcinha, a gente vai trabalhar esse primeiro padrão de pontos, o segundo, como que a gente faz a montagem dos pontos, como que a gente vai trabalhar o detalhe das costas, as alcinhas, tudo. A gente vai fazer um trabalho bem minucioso nesse body. Eu tenho mais ou menos uma média de uns 3 vídeos para a gente poder fazer ele inteiro. Então, vamos lá fazer? Começando com os materiais que a gente vai precisar para esse lindo body ou maiô, você escolhe. A gente vai precisar de fio para crochê Anne. Eu comecei ele com o fio Cleia, mas eu não gostei porque ficou muito molenga, não ficou tão bom. Eu acabei trocando depois para fazer com fio Anne. É uma opção para você, mas você também pode usar o fio Verano, que pode ser uma boa opção, que já é um fio próprio para você trabalhar com peças de banho e que tem elasticidade que vai dispensar o uso depois do elástico roliço para fazer os acabamentos nas perninhas do nosso biquíni, tá bom? Você vai precisar de fio para crochê. Eu comprei 2 novelos porque eu sou exagerada, mas como eu vou fazer ele para mim, que eu visto no tamanho 42 mais ou menos, eu comprei 2 novelos. Porque você vai prestar bem atenção aqui, meninas, e ele tem muito ponto alto. Essa parte aqui inteira do bojo é ponto alto. Essa parte aqui da calcinha é toda em ponto alto. E uma dica, a parte de trás dele é bem larga, tá vendo? Ele fica quase como um... Eu não sei se vocês lembram, um suquine, sabe? Aquelas calcinhas que ficavam bem largona atrás, tipo um shortinho. Então, ele fica tipo um shortinho atrás. E eu não gosto de biquíni pequeno, eu gosto de biquíni maiorzinho. Então, você vai ter, se você quiser menor, é só você diminuir para o seu tamanho, para as medidas que você achar que vai ficar bom para você, tá ok? Ele tem essa parte aqui que é feita com um padrão de pontos deitado. Tem essa parte aqui e o detalhe das costas. Eu vou mostrar para vocês o detalhe das costas dele. Deixa ele abrir aqui. Eu quero abrir o detalhe das costas dele. Espera aí, deixa eu pegar o detalhe das costas. Aí, vai abrir agora. Aqui. Esse é o detalhe das costas do nosso body. Tá vendo que ele tem um detalhe em U nas costas, ó? E essas tiras vão se amarrar aqui atrás para fazer o acabamento. As alças aqui, ela fez essas alças enormes, ficou presa aqui por dentro. Eu acho que ela fez essa alça com muita pressa. Aliás, ela colocou um botãozinho aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ela regula o tamanho da alça dela com um botão. Vamos lá, meninas, olha só. Aqui tá o detalhe das costas e aqui ela colocou um botãozinho para regular a altura da alça. Eu acho que é uma boa opção para você que está fazendo o acabamento diferenciado. No meu caso, eu vou usar um elástico que ele é decorado, que eu espero que ele sustente o que eu quero na minha alça. Mas se você for usar o fio Verano para fazer, não precisa colocar, não precisa. Tá? Ela usou um pazinho de 2 botõezinhos aqui e pérolas para enfeitar. Como vocês viram no detalhe das cordas, tem esse decote em U aqui atrás, tem essas tiras para amarrar. Ele tem muito ponto alto, ou seja, tem muito trabalho para a gente fazer, tá bom? Para começar, as medidas que você vai precisar, a medida da cintura, que é essa aqui onde vai essa carreira, essas voltas de casinha, a medida do quadril, a medida do meu busto e um detalhe, eu vou medir daqui de cima, mais ou menos a altura que eu quero que fique minha alça até a base do seio. Mas agora eu não tenho como pegar essa medida de cara da minha cliente, ou então você vai se basear a partir do tamanho de um molde.
Uma coisa que é importante para quem faz crochê sob medida, para quem está começando o crochê sob medida, é você ter peças que te referenciem. Então, ter moldes em casa da mesma peça em vários tamanhos, você ter bojos em casa de vários tamanhos para você se orientar a partir deles, porque algumas clientes não gostam da ideia de fazer a peça, de tirar as medidas. É uma boa opção você ter esses moldes em casa. Como que a gente consegue molde de peça, molde de biquíni, molde de calcinha, essas coisas? Na internet tem uma infinidade de vídeos ensinando a fazer. E aqui no canal eu vou fazer alguns vídeos. Como que a gente faz molde de calcinha, como que faz molde de biquíni, como que faz molde... No caso aqui, eu vou ensinar a fazer o molde desse maiô com vocês. E é uma coisa que a gente precisa. Para quem faz crochê sob medida, é preciso. A gente tem que saber fazer. Ou você sabe fazer, ou você não faz, tá? Faz, mas a gente faz aquele sofrimento todo, contando quantas carreiras, quanto ponto. Mas isso para quem, quando a gente pega uma encomenda grande, ou a gente tá com uma peça que é exclusiva, que a cliente quer aquela peça só para ela, que geralmente quem procura crochê por encomenda é para fazer a peça só para ela, então você tem que ter esse cuidado de você fazer com as medidas da pessoa, para ajustar, para que a peça fique bonita, para que a peça tenha um bom caimento. E aqui vai uma dica: nem sempre você precisa que a sua peça tenha exatamente a mesma quantidade de pontos ou a mesma quantidade de motivos que tem na peça original lá da foto. Isso acontece com top, principalmente peças que são frente única, que você tem um padrão de pontos que para chegar no pescoço você conta. Ah, de fulano deu 5 pontos. No meu caso só vai caber 3. Então no meu caso só coube 8. O que eu faço? O meu tá errado? Não, você não tá errado. Você simplesmente adaptou a sua peça para o seu tamanho. O efeito vai ficar relativo. É como se você fizesse a peça em uma escala um pouco maior. Imagina só, você tem uma casa gigantesca com 5 quartos, aquele negócio todo. Imagina se você fosse fazer essa casa em uma planta baixa, num papel, numa folha de papel ofício, e você tivesse que colocar tudo isso. Você iria colocar com todas as medidas reais? Claro que não. Então, a mesma coisa é com relação a um vestido, a uma peça de crochê desse tipo. E aí vai também a opção inversa. Eu tenho um mecanismo de um relógio que é minúsculo, tem o bichinho da traquina inteiro tem 1 centímetro. Como é que você vai fazer o desenho dele grande para mandar para a fábrica em tamanho real? Como é que o pessoa for executar a peça, ela vai saber fazer em tamanho real? Então você tem que fazer ela ampliada. A mesma coisa é você fazer uma peça sob medida. Você vai trabalhar através da escala, o efeito vai ser proporcional. Se eu tenho uma peça tamanho 38, tamanho PP, por exemplo, 4 pontos, 4 leques podem formar a largura do pescoço. Mas se eu tenho uma peça tamanho 42, 6, 7 leques vão ser suficientes para formar o tamanho do pescoço. Se você for colocar as duas peças lado a lado, você vai ver que ficaram proporcionais. Por isso que eu não gosto de fazer peças em crochê quando elas têm o mesmo desenhos parecidos. Eu não gosto de sair contando. 2 pontos aqui, 3 pontos ali. A salvo quando a gente tem um padrão de pontos. Como no caso a gente tem aqui esses losangos, que a gente vai ter que contar quantos pontos a gente vai ter aqui de base para fazer o desenho. Mas eu não vou contar quantas laçadinhas ela colocou na dela inteira. Eu vou contar quantas laçadinhas eu levo para fazer um losango desse. E a partir daí eu vou trabalhar o meu. Eu vou contar quantos eu tenho desse ponto aqui até esse ponto aqui, que é o desenho do meu losango. E vou trabalhar a partir disso, repetindo a quantidade de alcinhas que eu tenho. Ou então dessa pontinha aqui até essa, quantas alcinhas eu tive. E eu vou repetir tantas alcinhas até dar a minha volta inteira. Eu não vou contar quantas casinhas eu tenho, vou contar quantas alcinhas eu preciso. Isso é uma coisa importante. Talvez seja isso que muitas pessoas não entendam aqui no canal e digam, se você fizesse em tamanho real ficava melhor. E mesmo já reparei que algumas peças que eu faço em tamanho real nem sempre as pessoas entendem. Porque eu sempre digo, adapta para suas medidas, coloca as suas medidas. Já teve gente que diz, você não sabe fazer crochê. Claro que esses comentários, eles vêm primeiro filtrado, eu vou lá, leio, excluo, algumas vezes eu respondo para a pessoa, mas eu acho que a gente tem que fazer a partir do que a gente acredita, fazer da forma como você acha. Eu continuar falando dos materiais que eu tinha esquecido, né? Vamos lá. A linha, pérolas. Nesse caso aqui que ela colocou os botões para ajustar o comprimento da alça. O elástico, o roliço para você colocar nas pernas. E o molde. Com relação ao molde, eu aconselho o seguinte. Que se você tem um maiô em casa que você gosta, você tem um body em casa que você gosta, tenta, por favor,
usar ele, mas você vai ter que aumentar 5 centímetros em todo, no comprimento dele e também na largura, um pouquinho, mas não vai ser na largura, não vai ser 5 centímetros, mas o comprimento, para você fazer o seu molde a partir dele, você aumenta 5 centímetros, tá? Porque você vai notar que ele fica bem justo no seu corpo. E se você fizer o seu body de crochê seguindo exatamente as mesmas medidas dele, não vai te caber. Tá? Então, o ideal é se você tiver um manequim também, você pode usar manequim, você pode usar o que você quiser para fazer a base da sua medida, tá bom? Então, se preparem que nas próximas semanas, nos próximos dias, a gente vai ter o nosso body em crochê lindo, incrível, maravilhoso. E meninas, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se o vídeo ficou muito longo, mas já já a gente vai aprender a fazer o nosso body, tá bom? Carreira por carreira. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.